Fernanda Manhota, de volta conosco em Washington. Para esta manifestação, veio razoavelmente rápida dos mais variados líderes, principalmente da Europa, como Emmanuel Macron, Keir Starmer, Olaf Scholz, entre todos esses líderes que não são exatamente muito, sendo em português explícito aqui, não estavam torcendo por Donald Trump, prefeririam uma continuidade ali do governo democrata nos Estados Unidos e não a volta de Trump por uma série de questões. Como é que você avalia como vai ser esta relação dos Estados Unidos com os países europeus, Fernanda Manhota? O que esperar? Porque muitos desses líderes já estão quase se encaminhando para a segunda metade ou metade final dos seus mandatos, à exceção do primeiro-ministro britânico que tomou posse ainda esse ano. Olha, Yuri, esse é um cenário interessante de observar. A gente precisa ter em conta algumas coisas. Em primeiro lugar, é sabido, né, foi amplamente reportado já, que a equipe do presidente Trump está monitorando essas manifestações, então isso deve ser levado em consideração no trato que o novo governo deve estabelecer, né, com seus interlocutores. Ninguém quer compor a lista aí de inimigos dos Estados Unidos, então eu diria que nesse sentido há um certo protocolo e até um certo zelo, né, em não figurar numa lista por engano, né? Então esse é um primeiro ponto. Depois, existe aí um gesto de pragmatismo, né? A gente que gosta, estuda relações internacionais, costuma sempre repetir aquela frase clássica, que não à toa se tornou clichê, que os estados, eles têm interesses, não têm amigos. Então, no final do dia, os americanos dizem it is what it is, né? É o que é. Se ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, se esse processo foi um processo democrático, um processo que, como todo mundo sabe, tem legitimidade, logo é com ele que os líderes vão ter que se relacionar. E todos os líderes do mundo, de alguma forma, sobretudo a Europa, têm com os Estados Unidos laços que são, em alguma medida, até existenciais. Não só do ponto de vista econômico e comercial, mas também do ponto de vista de segurança, do ponto de vista estratégico. Então, para os europeus, para boa parte da Europa Ocidental, é claro que esse não é o cenário mais desejado, porque eles encontravam em Joe Biden e em Kamala Harris uma plataforma mais afeita às suas agendas, sobretudo com relação à OTAN, com relação ao apoio na guerra da Ucrânia, até inclusive em termos de agenda verde, né, a gente pode mencionar, e agora com Donald Trump vão ter que se adaptar, vão ter que ajustar a rota. É bastante provável que eles já estejam cientes de que, em alguma medida, eles vão sofrer cobranças, como também aconteceu durante o primeiro mandato. Então, o Trump tem sempre uma política externa muito transacional, ele é muito contábil, né, na forma de tratar os seus parceiros, os aliados, então ele sempre vai tentar extrair o benefício máximo do investimento realizado. E é o caso da OTAN, ele vai cobrar os europeus de investirem mais recursos nessa aliança, ele vai dizer que os Estados Unidos não podem ser os responsáveis por financiar a segurança da Europa, e isso vai impor sobre os europeus também uma necessidade de gerenciar a sua própria condição. Também do ponto de vista da guerra da Ucrânia, é esperado que não só o Donald Trump, mas também o próprio Congresso comece a ter certas restrições no envio de recursos, já que aqui nos Estados Unidos, embora do ponto de vista conceitual a maior parte dos americanos apoia a causa ucraniana, existe um incômodo em gastar dinheiro americano para o além-mar e não com o próprio cidadão, né? Uma campanha que se fez em torno da ideia de América primeiro, América grande de novo, América nacionalista, né? Então, é bastante esperado que haja aí algum ajuste de rota. Se vai ser uma ruptura completa, a gente ainda não tem como saber. Eu acredito pela experiência que não, mas ainda assim não deixa de ser um recalculando bastante incômodo para os europeus, que vão ter que lidar com essa realidade tal qual ela é, nua e crua, do ponto de vista do pragmatismo, que é o que a diplomacia em geral costuma fazer de melhor nessas horas, viu, Yuri?